Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo, graças a Deus, vai tudo muito bem. Estou aqui de volta para trazer um bolo de decoração para vocês. Eu fico sumida um pouquinho, gente, mas estou tentando, né? E eu creio que vai dar certo agora de ficar direto postando toda semana para vocês. Esse bolinho aí, gente, é um bolo é um bolo fake. O bolo de cima será fake, esse bolo de baixo é um bolo da forma de 25 centímetros, massa pão de ló, recheio de 4 leites com brigadeiro gourmet, que é o que mais sai por aqui, os meus clientes amam. Né, gente, vocês podem ver que eu sempre faço uma pré-camada, mas nem preciso, porque a minha massa, ela não solta farelos, né? E aí eu venho fazendo a linha, eu gosto de alisar sempre o topo do meu bolo, faço meu alisamento, quantas vezes for preciso, né, para poder ficar bem, o bolo ficar bem liso. E esse chantilly, o segredo dele, para ele ficar bem acetinado, é você bater ele um dia antes. Se você for usar ele, fazer a decoração no dia seguinte, você pode bater ele à noite, no dia anterior. E armazenar na geladeira, um recipiente tampado, né, e aguardar, que no outro dia você vai só mexer bem ele, não precisa nem hidratar. Só mexe bem o chantilly, que ele vai ficar bem acetinado, ótimo para o manuseio. Aí vai ficar um aspecto bem lindo, bem liso e brilhoso. E, gente, eu passo a espátula quantas vezes for preciso no bolo, né, para ele poder ficar com o alisamento perfeito, para entregar o máximo possível, né, próximo à explicação que o cliente passou para mim. Nem sempre a gente vai conseguir fazer do mesmo jeitinho, né? Porque às vezes nem a pessoa que fez um bolo, que criou aquele bolo, vai conseguir fazer novamente do mesmo jeitinho que ele fez na primeira. Aí agora eu vou pintar, eu vou usar a solução alcoólica, né? Álcool de cereais, com pó para decoração na cor rosé gold. Aí eu diluo esse pó no álcool de cereais e vou, né, passando em todo o meu bolo. Eu passo um pouquinho de chantilly na minha base antes de começar a pintar para ficar bem fácil para fazer a limpeza, né? Para realizar a limpeza e a tinta não ficar impregnada aí na base e ficar tão difícil para fazer a limpeza depois. E aí depois do meu bolo todo pintadinho, né? Eu realizo a limpeza da minha base e tudo certo para sobrepor o bolo de cima. Vocês podem ver que aí no meio do bolo não ficou bem pintadinho. Por quê? Porque não vai precisar, porque vai ser aonde vai vir, né, o bolo fake. O bolo vai ficar bem em cima dessa parte aí onde não ficou bem pintado, né? Então, realiza a limpeza da sua base, deixa tudo bem limpinho, tudo bem bonitinho, né? Se precisar pintar, você vê que tem uma parte onde que não tá bem pintada, pinta novamente, né? E é isso, gente. Essa parte aí foi a que eu tive dificuldade. Foi o meu primeiro bolo fake. Eu nunca havia confeitado, né, um bolo. E aí eu coloquei ele em cima da minha bailarina, né? Fiz a higienização dela e pus ele aí em cima. Gente, quem disse que tava dando certo? Eu comecei a espatular e o bolo dançava em cima da bailarina, ia para um lado, ia para o outro, e eu não conseguia, né, chegar no resultado que eu queria no bolo de cima. Aí eu coloquei um pouquinho de recheio, que foi quando deu certo, né, que ele grudou. Nessa hora ele ainda tava, né, dançando em cima da bailarina. Aí eu coloquei um pouquinho de recheio na minha bailarina e coloquei o bolo em cima. Foi que aí que deu certo, que ele parou mais de dançar em cima né, da minha bailarina. Mas eu tive muita dificuldade. E aí depois foi que eu vim, né, entender que eu teria que ter usado um pouquinho de xarope de glucosa. Que aí ele ia ficar bem quietinho lá e não teria me dado tanto trabalho assim, né, gente? A espátula que eu fiz o alisamento embaixo foi a mesma de cima, a mesma textura, embaixo e em cima, né? A mesma textura da espátula. Essa espátula aí eu comprei ela no Mercado Livre, foi um combo e foi bem barato. Paguei R$ 150 em várias espátulas, né? De várias texturas. E aí eu coloquei esse bolo fake em cima do bolo, do meu bolo, né? O verdadeiro. Vocês podem ver que aí, aonde não estava bem pintadinho, foi onde o bolo ficou, né? Fiz a minha quina do bolo de cima. Aparentemente parece que ele tá torto, mas não tá. Eu acredito que seja o ângulo da câmera do celular que deixou assim, com a aparência de que estivesse torto. Né? Aí eu fiz a minha quina direitinho. Agora, gente, depois que eu faço a minha quina, eu vou pegar uns chocobol e vou tingir eles. Eu ponho dentro de um saquinho.
e tinjo eles com pó para decoração. Meu chocobol, pego esse cano e faço um corte assim nele, né? E vou distribuindo por todo o bolo. E assim fica mais fácil, a gente não demora muito de colocar um por um com a pinça. Né? E aí peguei o topo, né? E esse foi o topo do bolo. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o resultado final. A cliente gostou, adorou, né? E elogiou muito. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!